Assoprou o tio Bola rolando para você que se liga aqui no Quem Chutou Busca. Eu sou o Felipe Merick. E eu sou o Reginaldo Neto e hoje a gente vai falar sobre a volta da Libertadores, finalmente. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser o vídeo. A gente vai falar só de confrontos onde estão os brasileiros. Então, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui, Netão, vai ser Jorge Wilstermann versus Atlético Paranaense, que vai ser lá no estádio do Jorge Wilstermann, lá na Bolívia. E o Atlético tem duas mudanças no time. O Atlético vai com o Thiago Heleno, vai sem Thiago Heleno, né? Que deve ser substituído pelo Aguilar, que você conhece bem, né? Ex-jogador do Santos. Saudade, né, meu filho? Saudade, né? Não, até que não, tô bem servido. Aham, sei. E quem também teve problema foi o Big Nico. Nicão acabou saindo aí no Atletiba no final de semana, teve um probleminha. Já o Jorge Wilstermann, por causa do Coronga, ele tá 6 meses sem jogar. É uma reclamação, inclusive, que a gente tá tendo com os brasileiros, né? Que os times brasileiros voltaram a jogar antes de todo o resto da América Latina, entendeu? Tipo, isso vai dar uma baita de uma vantagem pra galera, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Como é que você vê isso? Pois realmente os brasileiros, eles saem em vantagem por conta de terem voltado já nos estaduais antes. Então os brasileiros já estão jogando há muitos meses, uns 2 meses aí pelo menos, bem. Então assim, eles saem na frente sim, mas o Atlético Paranaense vem num mau momento. Não é o mesmo Atlético Paranaense de antes da parada, onde jogou os primeiros jogos da Libertadores. Então, assim, tá um pouco complicado, ainda mais que o jogo é lá, né? Vem de uma derrota pro Colo-Colo fora de casa, da última partida, válida pela segunda rodada, e na primeira partida ganhou do Peñarol, que é um grande time, em casa. Então, ele tá em segundo no grupo, mas ainda tá meio embolado, tá todo mundo ali com uma vitória. Tá todo mundo, o grupo inteiro tem 3 pontos. O Jorge Wilstermann, apesar de estar 6 meses parado, o time não parou, né, de se movimentar, porém nessa partida vão ter 2 baixas e 2 adições, né? Eles vêm sem o volante, o Pablo Laredo e o Sebastián Galindo. Os dois estão com problemas musculares, eles estão em dúvida. Não quer dizer que são desfalques, certo, mas eles são em dúvida para a partida. E de contratação, de diferente que estava nos outros jogos, nós temos um goleiro, que é o Ojeda, que era um goleiro da segunda divisão da Argentina, jogava no Mitre. E temos também o atacante Patito Rodrigues, que jogava lá no Moreirense de Portugal. Esse é um centroavante já rodado, de 30 anos de idade, jogou no Santos. Exatamente, esse eu posso falar, ele ficou 4 anos no Santos, jogou na época do Neymar e tal. Ele não fez bons jogos pelo Santos, mas ele fez bons jogos pelo clube que o revelou, né, que é o Estudiantes, né? Mas quando chegou no Santos, ele veio por $2,5 milhões de, se eu não me engano, na época, que era uma puta de uma grana, mas não rendeu. E na Liga Portuguesa que ele estava disputando, eu assisti algumas coisas dele, assim, não assisti os jogos, mas assisti alguns highlights assim, dele. Ele não estava jogando mal, não. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então o próximo jogo que teremos de Brazuca, às 21h30, né, tipo às 9h30, teremos o teu Santos. Exatamente. Santos e Olímpia, Netão. E aí, como vem o Santos? Aquela pergunta o Santos vem melhor preparado, o Olímpia vem com alguns desfalques e não vai rolar a lei do ex, porque o Denis Gonzalez provavelmente vai ser banco amanhã, e ele já falou em entrevista que se fizer um gol contra o Santos não vai comemorar. O que eu acho uma parada bizarra, porque ele ficou 2 anos do Santos e não fez nada, tá ligado? Fez o quê? 4 partidas? Ele jogou pra caramba. Mais ou menos. Mas assim, o Santos vai melhor, o Santos vem 100% nessa Libertadores, ganhou o primeiro jogo de 2-1 fora de casa, e ganhou 1-0 na Vila contra o Delfim, só que tem um porém, era o Santos do Gesualdo, que era um Santos, na minha opinião, horrível, não era um Santos encorpado, o Cuca conseguiu encorpar melhor o Santos, então eu falo que o Santos é favorito porque
sem a pandemia e com um time fraco, ganhou suas duas primeiras partidas. E agora, pós-pandemia, jogando há mais tempo que o adversário e com um treinador que conseguiu encaixar o time, tá melhor, né? O Olímpia, ele vem de uma goleada, né? Na abertura do Clausura aí. Campeonato Paraguaio, do Apertura, perdão. Meteu 4-0. Vem sem o deslize ali de dúvida, né? Mas é um jogador que vai ser bancado. O Santos numa fase do Marinho endemoniado. Porque o que eu acho, a gente tá gravando pós-rodada de domingo, né? A 10ª rodada, que foi a rodada dos jogões. Que aquele jogo, não é possível que os caras dos outros times não estão botando o Marinho no cartola, bicho. Não tem como, cara. O cara, tudo bem, Marinho tá jogando demais. Sempre foi um jogadoraço, desde a época do Ceará. Mas, bicho, é uma fase que o cara tá chutando de qualquer lugar e tá entrando. O goleiro tá aceitando, tá batendo em gente entrando. Por falar, Netão, em pessoa iluminada. Vamos falar agora do Internacional que tinha a iluminação de Thiago Galhardo. Porque essa iluminação caiu no Campeonato Brasileiro, né? Deu um apagão no time. Mas aí nós temos Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, contra o América de Cali. O América de Cali, ele tá bambeando ali, não vem numa fase boa, sabe? Apesar de ele ter uma vitória, ele tem uma vitória e uma derrota na Libertadores, né? Pelo grupo E, né? E é o grupo que tem Inter e Grêmio, né? Então é um grupo que tem o Grenal, né? O Internacional ganhou a sua estreia, né? Que foi contra a Universidade Católica em casa, 3-0. E depois tivemos o Grenal também, né? Que movimentou as redes sociais, né? Que com 0-0, com 50 expulsos para cada lado. E então, eu vejo o grupo ainda aberto, mas o Inter é disparado, muito favorito pela fase que vem também. Assim, então, o América de Cali, ele perdeu os jogadores do elenco durante a pandemia, trocou de técnico também, e é um time que jogou 2 vezes, sabe, tipo, no último mês. Então, a galera na Colômbia já tá dando como certa derrota. É um time que perdeu pro Júnior Barranquilla, a Superliga da Colômbia, então já vem de perda de título, vem de desmanche do elenco, sabe? Vem de troca de técnico, então a galera tá assim, ó, tá Deus dará. Sim! A próxima partida é Bolívar e Palmeiras, uma partida histórica. A primeira partida de Libertadores que vai passar no SBT, TV aberta, quem diria, com até o José narrando. Silvio Santos aí se mexendo, apesar de que, sem querer frustrar o telespectador, não apostem que isso vai ser uma coisa recorrente, que o SBT vai brigar com a Turner e a Globo por causa de direitos. Não vai. O Silvio Santos já deixou muito claro que o SBT não é uma para esportes, que ele não gosta, ele acha caro de manter, por causa do pessoal, por causa da equipe. Então tem que ver como é que vai ser, porque se não me engano vai ser retransmissão, não é, Neto? Eles vão comprar os direitos do jogo, mas não vão mandar a equipe. Exatamente. O que acontece? Explicando rapidamente. A Conmebol tem a TV dela, depois que a DAZN pulou fora da Sul-Americana, ela montou a própria TV, que é a TV que vai fazer Libertadores, Sul-Americana e quando puder ter as eliminatórias, né? Da Copa de 2022 e Copa América, enfim. E aí, as TVs que têm os direitos na América, elas vão retransmitir o sinal que é da Conmebol. No caso da TV aberta no Brasil, agora é o SBT que vai retransmitir, e na TV a cabo, no pay-per-view, vai ser o Band Esportes, né? A parceria que foi fechada essa semana, no pay-per-view, onde o usuário vai pagar por jogo, né? Não vai ser aquele pacote igual a gente está acostumado, por exemplo, no Premiere, né? Do Sport TV. Só para poder entrar de novo, sem querer jogar um balde de água fria, mas já jogando, lembrando que o Carioca, transmitido pelo SBT, foi o menos assistido da história do Campeonato Carioca. Foi o jogo que menos teve audiência. Tá bom. Palmeiras vinha aí, tentando subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ele é o 6º colocado. Vem aí de uma sequência de 5 jogos sem perder. Perdeu o Dudu, que é um jogador importantíssimo. Só que vai ter a volta o Luxemburgo vai ganhar, em tese, 3 reforços, né? É o Gustavo Gomes, o Patrick de Paula volta pro time também, e o Luiz Adriano. E o Bolívar
É um time que tá sempre na Libertadores. Sempre, sempre, sempre. E todo ano o jogador mais perigoso do Bolívar é a altitude. Isso aí. Exato. É verdade. E aí a próxima partida é um jogão também, na teoria, porque a Universidade Católica recebe o Grêmio lá no Chile, mas não vem bem na Libertadores, né? O Grêmio vem melhor. O Grêmio vem bem na Libertadores, mas não vem bem na vida, né? Exatamente. O Grêmio, antes da pandemia, era outro Grêmio, né? Então, esse jogo pra mim tá bem aberto, porque também a Universidade Católica ficou um tempo sem ficar. Antes da pandemia, não. Até ter o Everton Cebolinha. Coincidência? Acho que não! Então, assim, a Universidade Católica pode ter uma chance, né? Jogando em casa contra esse Grêmio fraco que tá rolando agora. E aí, esse Grêmio, bicho, eu vou te contar. Eu falava em todos os vídeos, desde quando a gente abriu esse canal, que o Palmeiras é um time que me dá sono. O que acontece com o Grêmio é inexplicável, porque o Grêmio não me dá sono. Ele me dá raiva. Sabe quando você vê, tipo, que tá todo mundo tentando jogar futebol? Todo mundo tá tentando, sabe? Só que o time do Grêmio, ele vai lá e aí o Renato dá umas coletivas esculachando o time, só que aí esculacha o time depois pra tirar o dele da reta, não é pra esculachar o time. Eu não sei mais o que achar do Grêmio. E aí virando a chavinha para quinta-feira, no que promete ser um jogão, que é São Paulo e River Plate. Em pleno Morumbi. Em pleno Morumbi, 7 horas da noite na quinta-feira, bicho. É um jogo que tem tudo pra ser punk. São Paulo aí, a gente sempre reforça sem o Dani Alves, com o mesmo número de pontos do River Plate, uma vitória e uma derrota, né? O problema que eu vejo nesse grupo é que eles falavam que era o grupo da morte, porque tem River e São Paulo, aí tem Liga de Quito e Binacional que tem alguma história, mas todos têm uma vitória. Todos têm 3 pontos, então o grupo tá muito embolado. O Luciano não vai, já falou que não vai escalar o Pablo no lugar do Luciano. E, cara, o River Plate, o Gallardo, ele perdeu a final pro Flamengo muito mais na iluminação do Flamengo do que no erro em si do River Plate, sabe? Tipo, parece que vai com o time completo. O River, ele é favorito em qualquer competição que ele entre. Talvez vamos ter uma mudançazinha naquele time que a gente estava acostumado a ver do River, né? Tipo, o Rojas entrando no lugar do Pinola, o Enzo Pérez está sendo substituído pelo Zuculi, sempre. O único problema que eu vejo assim, que o River, que faz o São Paulo ser favorito, claro, jogando em casa, vem numa fase até legal, mas é porque o River não joga, né? O último jogo foi 11/3, jogo oficial, que foi justamente contra o Binacional e ganhou de 8-0, e até então só amistoso no CT, não tem jogo valendo, sacou? Ver porque a gente ainda não tá contando aqui em todos os jogos a possibilidade, o fator coronga, porque todo time pode ser desfalcado de uma hora para outra em 24 horas por causa de um teste de Covid. Então, a gente nem tá jogando essa possibilidade aqui. Um atleta do River Plate já testou positivo ontem. Vamos ver quem é que veio na delegação aí, porque, né? E aí nós temos também, na quinta-feira, às 21 horas, o último jogo brasileiro, que é Independente Del Valle e Flamengo. O Domi já deu na sua coletiva do último jogo aí, depois da derrota contra o Ceará, ele já foi perguntado sobre o Independente Del Valle, e ele falou, olha, eu assisti os jogos do Del Valle, mas o problema lá é aquilo, ele falou aquilo que todo mundo fala, o problema é o jogador número 12, que é a altitude. Fala, não me diga! O cara chegou no Brasil com a cartilha de técnico brasileiro, que bosta é essa? O maluco é espanhol, nunca treinou um time, entendeu? Tipo, que jogou na altitude e me mete uma dessa. Porra, Domi, me ajuda a te ajudar. Mas assim, o Flamengo tem um elenco 1000 vezes melhor, não vem numa fase boa. Eu atribuo muito a esse rodízio que o Domi tá fazendo aí, o time não fica sem entrosamento, né? Porque o flamenguista, ele tava acostumado e ele já sabia a escalação de cor do Flamengo. E da escalação do Flamengo, você perdeu só 2 peças, que foi o Pablo Mari e o Rafinha, entendeu? Você não teve uma coisa muito abrupta, sabe? Não, e assim, você perdeu o Rafinha e repôs com o Isla, tá ligado?
Então, tipo Sim, assim, né? a reposição foi à altura totalmente. Eu acho que o Flamengo hoje ele sofre mais pelos jogadores não saberem quem vai jogar, e aí gera a falta de entrosamento, e isso gera insatisfação no grupo. Tá voltando, é o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, é favorito para Libertadores de novo, é favorito para o Brasileiro de novo, é favorito para ganhar tudo que jogar. Só que é um time que precisa aprender que quando não tá bem, a gordura que acumulou das críticas do ano passado tá acabando. Então acho que a gente fecha essa rodada, terceira rodada da Libertadores na fase de grupos, né? E eu acho que assim, os brasileiros têm essa vantagem mesmo, falando no geral, já estão jogando há mais tempo, né? Mas a pandemia deu uma desorientada em todo mundo aí. Os brasileiros vêm com muita mais vantagem, porque estão jogando há mais tempo, né? Todos esses times de fora começaram agora seus campeonatos há 3, 4 rodadas no máximo. Nós já estamos na 10ª do Campeonato Brasileiro. Já tivemos estaduais, então, cara, é quase obrigação todos os brasileiros ganharem essa rodada. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A gente passou a limpo toda essa rodada, a terceira rodada da Libertadores, falando dos times brasileiros. A gente não falou de todos os jogos, porque é impossível a gente conseguir assistir tudo, é muita coisa. Comenta aqui embaixo o que você acha, até onde o seu time consegue ir na Libertadores, se você concorda com a gente, se discorda. Deixa o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos nos seus grupos de futebol. Segue a gente nas redes sociais. Quais são as redes sociais, Netão? Exatamente. Segue a gente lá no @canal QCB no Instagram. Tem conteúdos lá diários, exclusivos, notícias, tudo saindo praticamente na hora que elas são dadas nas redes sociais dos clubes, né? Então é isso, né? Ficamos por aqui. Então falou. Até o próximo vídeo. Falou!